Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, capítulo 103. Vamos estar fazendo a leitura verso 1 e 2, primeiramente. Salmo 103, verso 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Vamos ler mais uma vez versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Somente até aí. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, não a feche. Nós vamos acompanhar uma exposição desse salmo para o assunto que nós vamos tratar. Eu gostaria que você que está ouvindo prestasse bem atenção, preparasse o seu coração, o seu espírito, a sua mente, acalmasse o seu coração, vamos dizer assim, se desligasse das distrações ao redor, se possível, e ouça com atenção a palavra do Senhor. Porque é a palavra de Deus que nos dá conhecimento de Deus, que nos traz edificação, que traz mudança na nossa vida, que traz transformação. Não é história da carochinha, não é disse ou me disse, não. É a palavra do Deus Todo-Poderoso, as Sagradas Escrituras. Com base nesse texto, nesse salmo, nós vamos meditar um pouco sobre a graça de Deus. A graça de Deus. Hoje nós temos muitas visões distorcidas da graça de Deus. No meio religioso, no meio chamado cristão ou cristianismo, há distorções sobre este atributo de Deus, que é a graça de Deus. E como nós sabemos, o livro dos Salmos é livro de orações, a maior parte escritas por Davi, o rei Davi. E essas orações e esses cânticos que também são ao Senhor louvores, o livro dos Salmos, revelam muito profundamente os atributos de Deus, a majestade de Deus, o ser do Criador e os seus atributos, suas qualificações e qualidades que somente Ele possui e também as que Ele comunica. E a graça é um atributo de Deus. E este salmo aqui, 103, é um salmo de Davi. E é basicamente um convite de Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, ao louvar ao Senhor nesse salmo. É um convite a que nós venhamos a conhecer mais um pouco a graça de Deus. Primeiro lugar,
A graça de Deus, como já disse, é um atributo de Deus. É um componente do caráter divino. E ele demonstra sua graça por meio da sua bondade. E é muito interessante que muitas vezes nós confundimos graça e misericórdia de Deus. Mas, apesar de elas andarem juntas, a graça e a misericórdia de Deus, elas têm uma diferença. A graça, o que nós podemos definir a graça de Deus? A graça de Deus é um favor imerecido. O que significa ser um favor que Deus concede, que é a sua graça, ser um favor imerecido, não merecido? O que significa isso? É Deus conceder, é Deus dar aquilo que não merecemos, mas precisamos, necessitamos, dependemos. Isso é graça. É a favor imerecido de Deus de conceder, de dar aquilo que não merecemos, mas precisamos, mas necessitamos, mas dependemos. E a misericórdia, que anda junto com a graça, nas suas manifestações, desse atributo tão glorioso do Senhor. Misericórdia é Ele não nos dar aquilo que merecemos e nos livrar daquilo que merecíamos. Então, enquanto graça é um favor imerecido de nos conceder e dar aquilo que não merecemos, misericórdia é Ele não nos dar aquilo que merecemos e nos livrar. Então, nós entramos no texto do Salmo, nós lemos aí o verso 1 e 2 a princípio. A gente vê que primeiramente Davi faz aí um convite particular, no verso 1 e 2. Ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. O salmista aqui faz uma exortação, ele anima-se a si mesmo, a trazer a memória, a se lembrar de todos os benefícios da graça de Deus em sua vida. E ele, com todo o seu ser, quer bendizer, louvar ao Senhor por isso. E até o final dessa mensagem, é a minha esperança, e eu creio que em nome de Jesus será assim, você, todos nós, estaremos como Davi, bendizendo, louvando a Deus por sua maravilhosa graça. Nós não temos noção o quanto nós somos dependentes da graça de Deus. O quanto nós somos dependentes da graça de Deus. Nós temos exemplos bíblicos diversos sobre homens escolhidos de Deus, mulheres escolhidas de Deus, quanto eles compreenderam a sua total dependência da graça de Deus, da graça do Senhor. Quando nós olhamos a história bíblica, o panorama, desde o Antigo Testamento até o Novo, nós vemos a graça de Deus sendo manifesta. E passaríamos aqui horas e horas citando, na vida de cada personagem bíblico, a manifestação da graça de Deus, desde Adão e Eva.
Nós também vemos que, após esse convite, no verso 1 e 2, a partir do versículo 3 ao 5, o salmista vai listar, ele vai expor uma lista dos benefícios da graça de Deus operada na vida dele. E nós vamos ler esses versos 3 ao 5 aqui do Salmo 103, e nós vamos ver e aprender que a partir do momento que nós enxergamos a graça de Deus, que nós recebemos a graça de Deus, que nós recebemos a graça de Deus por meio do seu Filho Jesus, de Cristo Jesus, que é aquele que nos cobre com a sua graça, nós vemos que esses mesmos benefícios é operado em nós, sobre aqueles que recebem o Filho de Deus, recebem o Senhor Jesus Cristo na sua vida como único e suficiente Senhor e Salvador. E nós podemos ver aí 7, pelo menos, benefícios. Primeiro, verso 3 do Salmo 103. Parte A do versículo diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Primeiramente aqui, o salmista destaca o benefício maior da graça, que somente a graça pode fazer, que somente a graça trouxe, que é exatamente a salvação, que é exatamente o perdão dos pecados, que é exatamente a redenção. A redenção. Por isso que a graça do Senhor, ela é eficaz. Por isso que ela é eficaz. A graça, ela é salvadora. A gente vê que a graça de Deus, ela é salvadora e é eficaz na vida daqueles indivíduos que depositam sua fé, sua confiança, esperança na morte de Cristo, seu sacrifício único e suficiente e sua ressurreição ao terceiro dia. A graça de Deus, ela é eficaz e manifestou salvadora a todos os homens. A graça é eficaz, porque a graça ela atrai pela pregação do Evangelho e pela ação soberana do Espírito de Deus, do Espírito Santo, no coração do homem caído, morto em delitos e pecados. Ela atrai até Cristo, e atrai a fé, e atrai a salvação, a redenção que há em Cristo Jesus. E essa graça que chama, essa graça que resgata, essa graça que é dom de Deus, não vem de nós mesmos, mas é o favor imerecido de Deus, o qual nós dependemos, necessitamos e precisamos. Ela superabunda em nós quando nós recebemos aquele que trouxe a graça e a verdade. Em João capítulo 1 está escrito que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, o Filho de Deus. 1 Timóteo 1,14, Paulo dizendo sobre a graça do Senhor. 1 Timóteo 1,14 e 15 diz assim: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores,
dos quais eu sou o principal. Foi a graça do Senhor que despedaçou o jugo do pecado, da culpa. É a graça do Senhor que nos veste de esperança, perdão e reconciliação. É a maravilhosa graça do Senhor que nos dá o imerecido, não merecido, mas também o tão precioso perdão, que nos traz redenção. A graça teve um preço da vida do Filho de Deus na cruz, em nosso lugar, que é o preço da nossa salvação. A graça do Senhor não está em uma instituição religiosa. A graça do Senhor não está em um partido político. A graça do Senhor não está em uma filosofia vã. A graça do Senhor não está em debates de ideias, de sabedoria humana. A graça do Senhor não está em uma religião. A graça do Senhor está manifestada, foi manifesta por meio do seu Filho Jesus, ao ser enviado a esse mundo para cumprir o propósito firme e estabelecido que é a redenção, por meio da sua obra na cruz, por meio da sua ressurreição ao terceiro dia, por meio da sua glorificação, se assentando à destra da majestade nas alturas, e dando assim a bendita esperança do seu reino eterno, que brevemente será instaurado na sua gloriosa volta. A graça do Senhor eficaz, que opera o perdão, salvação, é também a mesma que vai operar todos os outros benefícios aqui que nós vemos que o salmista continua falando. No final do verso 3 ele diz: e sara todas as tuas enfermidades. O Senhor, Ele é gracioso. E a graça do Senhor, ela sara-nos das nossas fraquezas, porque nós somos fracos. Nós somos débeis. Nós somos miseráveis, criaturas sem a graça do Senhor, sem o cuidado do Senhor, sem a misericórdia do Senhor. Não é que não merecemos ficar doentes. E não é também que Ele não permita muitas vezes nós ficarmos doentes. Porque muitos servos do Senhor ficam doentes de doenças e alguns até morrem disso. Por quê? Porque chegou a hora, chegou o tempo. Mas Ele é um Deus que assiste a nossas fraquezas. Ele não está alheio às nossas dificuldades. Em Hebreus capítulo 4 fala que nós não temos um sumo sacerdote, aquele que nos representa diante de Deus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que como nós, em tudo foi tentado a nossa semelhança, mas sem pecado. Quem é este? Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote eterno. O nosso sumo sacerdote que agora está diante do Pai, intercede por nós suficientemente, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Ele é o único caminho. Ele é a ponte da salvação. Ele é aquele que faz o elo. Ele é aquele que reconcilia. É Ele que traz, Ele que desfaz a inimizade por meio da sua cruz do homem pecador com Deus. Quando esse tal homem recebe a graça de Deus na sua vida, crendo no Evangelho, se arrependendo dos seus pecados.
Então o Senhor não é alheio às nossas mais terríveis fraquezas, debilidades. Ele está nos assistindo, nos auxiliando e muitas vezes nos sarando, muitas vezes nos livrando de tantas malignidades em nosso corpo, na nossa vida, porque Ele é aquele que sara todas as nossas enfermidades. O verso 4 diz: quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Nós não precisamos de mais ninguém, de mais nada, além de Jesus. Ele é o nosso Redentor. É Ele que nos redime da perdição. É Ele que nos livra da ira futura. É Ele que nos faz triunfar sobre a morte, sobre o pecado. É Ele que nos redime. É Ele que nos coroa de benignidade. É Ele que nos coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele que nos dá uma posição de filho de Deus nele. É Ele que nos reconciliou com o Pai. É nele que nós teremos a nossa herança, a vida eterna, no seu reino, a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus vai descer do céu, a habitação eterna dos redimidos, aonde não entra pecado, aonde não entrará dor, aonde não haverá morte, aonde não haverá doenças, aonde não haverá choro, pranto, clamor, fadiga. É Ele. O verso 5 diz... Verso 5 diz: se acaso saiu algum ruído, né? Alguns barulhos, é porque eu gravo esses áudios em casa, né? E muitas vezes é difícil conter cachorro latindo, barulho de carro, buzina. Às vezes alguém fala em algum cômodo, mas presta atenção na mensagem. Verso 5: quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Que é a ideia de encher a tua boca de bens? Quem nos supre? É o Senhor. E tudo isso pela sua graça. E tudo isso pela sua misericórdia. Tudo isso pela sua graça. Tudo isso pela sua misericórdia. Ele cuida dos detalhes da nossa existência. Se Ele cuida do detalhe da existência, da vida, de um pardalzinho, a qual Ele alimenta, como Jesus fala lá em Mateus 6, quanto nós valemos mais, Jesus fala, do que um pardal. Se Ele cuida, se Ele veste a erva do campo, aquela flor do campo, que daqui um tempo vai ser cortada, e muitas vezes vai se murchar, muitas vezes vai ser lançada no fogo, queimar. Quanto mais a nós Ele não vai vestir. Se Ele faz o mais, se ele supre, e somente Ele pode suprir o mais necessário, que é o corpo, que é a vida,
a nossa vida, nossa respiração, nosso ar, vem de quem? Vem do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nele nós existimos e vivemos. Ou você acha que a sua vida vem de você mesmo? Que você acorda de manhã cedo, abre o olho de manhã cedo na sua cama porque você quis, você determinou, você... Não, Ele quis que nós acordássemos hoje. Ele quis que nós se alimentasse hoje. Ele quis que nós trabalhássemos hoje. Ele quis, é Ele que nos dá o pão de cada dia. Ainda que com o suor do nosso rosto Ele deu a ordem, nós comeríamos nosso pão por causa do pecado, da fadiga, mas mesmo assim, é Ele que abre a porta de emprego, é o seu salário. Muitas vezes nós reclamamos do salário, mas pense nisso, é o que põe pão na tua mesa. E quem te abriu essa porta? É o Senhor. Nos dias mais de aflição, quando não tinha mais esperança, mas chegou na última hora, chegou. Quem te supriu? O Senhor. É o Senhor. Quem é aquele que renova-nos como a águia, as nossas forças? Quem é aquele que nos enche de ânimo? Quem é aquele que é a motivação da nossa vida? Se na sua vida ainda não é Jesus, você precisa logo se arrepender. Porque se a nossa esperança está sendo posta nas coisas temporais, materiais, ou no nosso próprio braço, na nossa própria força, saiba que não é você mesmo. Você vai cair. Eu vou cair se eu confiar em mim mesmo. Se nós confiarmos em nós mesmos. A Escritura diz, maldito o homem que confia no homem. Não é no outro homem, é no homem. Em si mesmo. E faz da carne o seu próprio braço. E despreza o Senhor. Então é Ele que nos supre. É Ele que, somente Ele pode nos satisfazer. E somente Ele nos renova. Nos traz ânimo. E somente Ele nos traz a verdadeira força. Naqueles que esperam nele. Agora a partir do verso 6 ao 10, a gente vemos que Davi ele vai olhar para a história de Israel, da nação de Israel, e vai ver os feitos de justiça e juízo do Senhor. Mas ele também se comprovou na história de Israel ser misericordioso e compassivo. Vamos ler do verso 6 ao 10. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá eternamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Nós vemos vários momentos na história bíblica da nação de Israel, que Israel muitas vezes se desviava, que Israel muitas vezes se apostatava, que Israel muitas vezes tropeçava e deixava o Senhor, virava as costas para o Senhor, desobedecia ao Senhor, à sua lei, aos seus mandamentos, à sua palavra. Porém, nós vemos que mesmo Deus trazendo juízo para corrigi-los, para se manifestar também a sua justiça, nós vemos que o Senhor também trazia a misericórdia e a sua compaixão e a sua graça. A gente vê em Juízes 2:18 que diz assim: e quando o Senhor lhes levantava juízes sobre Israel, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão de seus inimigos, outras nações que oprimiam Israel.
todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Por isso que ele diz aqui no verso 7 e 8, fez notórios seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel, misericordioso e piedoso ao Senhor, longânimo e grande em benignidade. Ele mostrou sua graça, ele mostrou sua misericórdia a Israel. Agora a gente podemos ver que Davi ele vai mais fundo. Olha o peso do versículo 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Esse versículo é uma expressão maravilhosa da graça de Deus, do que é a graça de Deus. Olha a declaração do versículo. É uma das verdades benditas da graça de Deus para com o seu povo, para com aqueles que recebem a sua graça. Como que ele fez isso? Como que ele faz isso? De não nos retribuir segundo o que nós merecíamos. Como que ele faz isso? De não nos tratar segundo os nossos pecados, nem nos retribuir segundo as nossas iniquidades. Porque eu acho que você e eu muitas vezes não entendemos. Nós, a Bíblia nos chama que antes de conhecermos a Cristo, antes de conhecermos o Evangelho, antes de crermos no Senhor, a gente somos inimigos de Deus. A gente éramos inimigos do Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E sendo nós inimigos, fomos reconciliados. Nós éramos filhos da ira de Deus, merecíamos a ira de Deus, a condenação eterna, porque nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. A morte não envolve somente a morte física, a qual é uma consequência do pecado, mas a morte também significa uma condenação, uma separação eterna de Deus, da sua graça, do seu amor, da sua bondade, e sim ser lançado na condenação vindoura, que é a manifestação do juízo do Senhor, do juízo eterno de Deus, da ira vindoura de Deus. Então ele não fez isso. Mas como que ele demonstrou isso? 2 Coríntios 5,18 é a cruz de Cristo. Você quer saber se Deus te ama? Você quer saber o quanto Ele te ama? Olhe para a cruz de Jesus. Olhe para a obra de Cristo na cruz. Olhe o que foi a entrega do Filho de Deus. 2 Coríntios 5,18 diz, 19 ao 21. 2 Coríntios 5, 18, 19 e 21. E tudo isso por meio de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo, o fez pecado por nós, para que nele, Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Deus foi além. A graça de Deus, ela vai além. A graça de Deus, ela é eficaz. A graça de Deus em Cristo, ela é poderosa. Deus foi mais além. Como? Além de não ter atribuído a nós segundo os nossos pecados e nos tratado com a justa punição que era em forma de condenação eterna, ao enviar Cristo, seu Filho amado, como nosso substituto, se fazendo carne, na cruz, ele atribuiu não a nós, mas a Cristo, que se colocou como fiel fiador, como cordeiro substituto em nosso lugar. Ele atribui a Cristo, ao seu Filho na cruz,
toda nossa dívida, o nosso pecado, para nos reconciliar com Ele e nos fazer justiça em seu Filho. Então Ele puta em Cristo, na cruz, e Cristo sofre a justa retribuição de toda transgressão e recebe em nosso lugar o justo castigo, bebendo o cálice que o Pai lhe deu. A sua pena, juízo, ira em nosso lugar. E por esse ato somos justificados, perdoados, porque o justo padeceu, morreu por injustos, que agora se tornam justos para herdar a vida eterna, pela obediência e justiça daquele justo, santo, Cristo Jesus, quando a fé, a confiança é colocada na sua pessoa e sua obra. Pessoa de Jesus e obra de Jesus. Pessoa de Cristo. Cristo, o Verbo de Deus, o Verbo eterno, Criador dos céus e da terra, se fez carne, sem pecado, como homem, viveu uma vida sem pecado, único justo, a ter um ato pleno e suficiente de obediência total ao Pai. Na cruz, como sacrifício perfeito, Ele assume a nossa culpa e Ele leva sobre si a nossa dívida. E no seu corpo, no madeiro, Ele leva os nossos pecados. E Ele é moído por nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E esse Cristo morre, se entregando por nós. Mas ao terceiro dia, após a sua crucificação, Ele ressuscita triunfante. Porque a Bíblia diz, lá em Jonas, que a salvação vem do Senhor. Cristo é plenamente homem, mas também é plenamente Deus. Por isso nós temos tamanha salvação nele, no Senhor, a qual por sua graça e misericórdia nos resgata. Sempre nós terminamos na cruz. Sempre nós terminamos no Evangelho. Sempre em Cristo. Não tem como entender a graça sem Cristo. Porque Cristo nos trouxe a graça e a verdade. Não tem como. Agora, tem uma consequência dessa graça. E é aqui que muitos tropeçam. Porque ao mesmo tempo que muitos não entendem a graça e pensam que é uma determinada religião que é a graça, uma determinada instituição, denominação evangélica, religião católica, ou seja o que for, movimento religioso, ou uma filosofia, uma ideia. Não. A graça de Deus se manifestou em seu Filho. Seu Filho Jesus. Ele é aquele que manifestou sua graça. Seu favor imerecido. Então muitos confundem aí. Mas também tem outros que confundem a graça de Deus e distorcem ela. Como a graça superabundou, onde o pecado havia abundado, muitos pensam, bom, a graça agora trouxe a liberdade para mim. Mas qual é a liberdade que a graça traz? Será que é para pecar mais? Não. Não é isso.
Veja só o verso 14 ao 16. Vamos ver do Salmo 103. Diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Davi aqui, ao falar da fragilidade humana, ele demonstra a dependência da sua graça, como nós vimos. Agora veja o verso 11, 12, 13. Vamos voltar aos versos para trás. Então aqui a gente vê, nós somos pó, somos cinza, nós somos frágeis, como a erva, como a flor do campo, assim floresce, assim a nossa vida terrena, assim essa microvida que temos aqui. Por isso que o nosso tempo é curto para desperdiçar a graça de Deus. Mas vou voltar aqui os versículos 11 ao 13, como eu estava falando. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Volta o verso 11 aqui, ó. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Como que uma pessoa que diz que a graça me deixa livre para pecar, para que ela seja mais abundante, como Paulo fala em Romanos 6, ela teme a Deus? Não. Totalmente errado. Totalmente errado. A consequência da graça de Deus nos traz obediência a Deus, uma vida transformada, uma vida de ressurreição em Cristo, pela fé, uma novidade de vida. Não mais andamos mais debaixo do jugo do pecado que outrora nos dominava. Romanos 6 diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça neutraliza o poder do pecado na nossa vida, no momento em que cremos no Senhor. A graça primeiro nos traz a redenção pela fé em Cristo, a justificação. A culpa é coberta pela graça de Deus por meio do sangue de Cristo, por meio da fé no sacrifício de Cristo e na sua ressurreição, o qual foi entregue para os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Mas depois a graça opera em nós a santificação. A mesma graça que redime, que justifica, é a graça que santifica. É a graça que amansa a fera. É a graça que nos limpa, que nos santifica pelo poder do Espírito Santo, que nos faz andar em novidade de vida em Cristo Jesus, em obediência à sua palavra. Agora eu falo que a graça me alcançou, que a graça superabundou na minha vida, que agora eu sou cristão, que agora eu tenho Jesus como Senhor Salvador, mas vivo a mesma vida de outrora, não dou fruto digno de arrependimento. Que conversa é essa? Se eu não larguei as minhas práticas, se eu não me arrependi das minhas práticas pecaminosas, do meu pecado, e não me rendi a Cristo, não me entreguei a Cristo, não me joguei aos pés de Cristo, e agora eu vivo uma vida constante de arrependimento e santificação no Senhor, é uma outra graça, a graça barata, a graça herética, que muitos pregam por aí. A graça que me deixa livre para pecar. Mas a graça verdadeira, ela nos santifica. E é a mesma graça que nos levará à glorificação, que aí é livrar da presença do pecado. Se nós dizemos que estamos na graça,
mas nós tratamos os nossos pecados do mesmo jeito, antes de conhecer a Cristo, de se dizer cristão, nós ainda não estamos na graça. Nós ainda não estamos. O verso 17 e 18 diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, de novo, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, e sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para o cumprirem. Presta atenção nisso aqui. Jesus falou assim, lá no Evangelho de João: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu não posso dizer que ama Jesus, que agora eu amo a Jesus, sigo a Jesus e não amar a palavra dele. Eu sou um mentiroso. Se eu não tenho nada com a Bíblia, onde é a palavra de Jesus? A Escritura Sagrada. Agora eu desprezo a Escritura. Eu desprezo os mandamentos do Senhor, que estão na Escritura. Eu desprezo a sã doutrina de Cristo. Como que pode ser? Eu desprezo o Evangelho. Eu me apego às minhas formas religiosas, hipócritas, de fariseu. Eu me apego aos meus dogmas. E desprezo a palavra de Jesus. E desprezo a palavra de Deus. Como eu posso? Então a graça que nos alcança por meio de Cristo, que nos redime, que nos justifica, é a mesma graça que nos santifica até a vinda do Senhor, ou até a nossa partida desse mundo. A gente vê aqui, o salmista está falando de temor. Mas temor entra na graça? Essa palavra tem ela dentro do meio da graça? Temor, obediência, tem isso na graça? Na misericórdia de Deus? Sim! Tito 2:11 e 12. Olha só que texto forte. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente. A graça, ela é educativa. A graça salva, mas também ensina para uma vida sóbria e piedosa. Então não caia no conto da carochinha. Jesus disse: se alguém quiser seguir ele, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e segui-lo. A Bíblia nos exorta a se arrepender dos pecados. A Bíblia nos exorta a deixar os ídolos, a deixar os pecados, a virar as costas para o pecado e se voltar a Cristo Jesus. Com arrependimento e fé. Fé verdadeira. Confiança plena em Cristo. A palavra de Deus também diz para que nós não recebamos a graça de Deus em vão. Não podemos desprezar uma tão grande salvação. O tempo está passando, nossa vida é como um vapor. Aqueles que ainda não têm a Cristo Jesus como um único Senhor Salvador. Aqueles que ainda não se rendeu a Cristo.
Não estou dizendo aceitar Jesus, porque aceitar Jesus tem um monte de gente dentro da igreja falando que está aceitando Jesus. E não está nada, da boca para fora. E outra coisa, é Jesus que nos aceita, não é nós que aceitamos Ele. É Jesus que nos aceita. É Jesus que nos reconcilia com o Pai. É Jesus que nos redime. É Jesus. É Jesus que nos traz para o seu reino. É Jesus que nos chama por meio do seu evangelho. É Jesus que nos atrai pelo seu amor manifestado na cruz do Calvário, na sua entrega por nós. Ele é Senhor, Ele é soberano. A Ele é a glória, o louvor eternamente. Agora o salmista termina bem dizendo, louvando a graça de Deus. No verso 19 ao 22, nós vamos fazer essa leitura e encerrar também. Diz assim: o Senhor tem estabelecido seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz a sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executai o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O salmista termina com uma convocação universal a louvar ao Senhor da glória. Anjos, exércitos celestiais, ministros e a criação, todas as obras dele, que o louvem. Eu quero que você que ouviu essa mensagem até agora, se você ainda não recebeu a graça de Deus que se manifestou salvadora em Cristo Jesus, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do arrependimento. O Espírito Santo pode trabalhar no seu coração hoje. Jesus falou que o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. O vento ali que Jesus está comparando ao trabalhar do Espírito Santo, porque é Ele que convence-nos. É Ele que convence o mundo, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o leva ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, a verdadeira conversão. É Ele que faz a verdadeira regeneração, que nos transforma em uma nova criatura em Cristo Jesus, aonde quando verdadeiramente nossos olhos forem abertos pelo Espírito Santo e nós enxergarmos essa tão maravilhosa graça de Deus manifesta, expressada no glorioso Jesus, no seu Filho amado e muito querido, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, que é aquele, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a resplandecente estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o desejado das nações, o glorioso Deus, o Todo-Poderoso, o Verbo, Criador dos céus e da terra, o mantenedor do universo de todas as coisas. Ele, quando nossos olhos enxergar Ele, nossos olhos enxergar a sua grandeza e majestade e também sentirmos em nós a sua vida plena pelo seu bendito Espírito, quando nós nos rendemos a Ele e nos entregamos a Ele, quando nós deixamos os nossos terríveis pecados que nos afasta dele e nos arrependemos e nos asseguramos nele, que é a âncora firme da nossa alma, nós vamos desfrutar com os olhos abertos da sua maravilhosa graça, da sua maravilhosa misericórdia. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Salmos.